Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa Pipoca com Café. Este é o programa que nós fazemos online, ao vivo, para você, direto da Twitch, com transmissão também pelo YouTube. Então, se você gosta de falar sobre entretenimento, cultura pop, filmes, livros, você consegue compartilhar com a gente todo esse seu amor aqui na Twitch e também depois no vídeo que vai ser gravado, né, compartilhado lá no YouTube. Meu nome é Jéssica Correa e hoje eu estou maravilhosamente acompanhada da Ana Caroline Moraes. Olá, Carol, como você está nessa noite? Oi, Jéssica, tudo bem? Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Espero que vocês gostem do que a gente vai conversar hoje. Legal. E como está a sua expectativa para esse programa, né? A gente tem uma dinâmica um pouco diferente aqui. Cada dia a gente tem um comentarista diferente. Semana passada a gente teve a Thay. Hoje nós temos você. Como que tá a ansiedade? Eu tô ansiosa, porque não sou uma pessoa de câmeras. A gente funciona muito bem nos podcasts, né? Mas tá na câmera assim pela primeira vez, eu tô tremendo, mas vamos lá. Perfeito, faz parte. E o legal é que toda experiência é super válida, né? Então a gente vai aprendendo aqui nesse ambiente. Vamos dar boa noite pro pessoal que tá no chat, a Isabel, a Thay. Thay, corações e amorzinhos para você. A Rose, obrigada, Rose, por nos dar essa audiência, todo esse carinho nessa noite. E vamos começar, Carol? Vamos começar pelo primeiro assunto. Um assunto que, olha, aquece corações e deixa uns fãs um pouquinho aí também, vamos dizer, ansiosos e nervosos ao mesmo tempo. Ai, demais. Que é How I Met Your Mother vai ganhar um spin-off que vai se chamar How I Met Your Father, que é uma série produzida pela Hulu, né? Para quem não conhece um pouquinho da série original, ela foi uma série da Hulu, ela teve 9 temporadas, que também, gente, parabéns, consegui ficar 9 anos no ar. E agora a gente vai ter um spin-off. E aí, Carol, conta um pouquinho de como vai ser esse spin-off pra gente. Bom, esse spin-off vai ser protagonizado pela Hilary Duff, pessoal aí das antigas que acompanha a Disney e cresceu assistindo Um Sonho Popstar, sabe de quem eu tô falando. E ela vai ser a personagem principal, vai contar para os filhos dela, a gente ainda não sabe se vai ser um ou dois, como ela conheceu o pai deles. Então vai ser a mesma, vai ter provavelmente a mesma dinâmica da série original, que no caso tinha Ted Mosby como protagonista, e contava como ele tinha conhecido a mãe das crianças. Então a série variava entre o passado, que era a história dele com os amigos, e o percurso que ele percorreu para conseguir conhecer a esposa dele. E tinha as cenas em que ele contava para os filhos essas histórias, né? Então era tipo uma introdução antes do flashback. E divide muitas opiniões How I Met Your Mother, porque tem fãs que gostam do final, tem fãs que, como eu, fica com muita raiva porque separaram o meu casal preferido. Então, a gente não sabe como que eles vão contar, qual vai ser, se eles vão aproveitar esse spin-off para corrigir os erros que erros não, né? Mas as coisas que os fãs não gostaram na primeira versão. Então, a gente ainda não tem muitas informações, a gente só sabe que Hilary Duff vai ser a protagonista. Sim. E nós contaremos também com a inteligência da criação dos mesmos showhunters, né, originais da série, que é o Carter Bass e o Craig Thomas. Eles são os produtores executivos da série e terão também a participação de uma equipe que construiu This Is Us. Ou seja, This Is Us é uma série, né, que conquista muita gente. Gente, Tem fãs assim como How I Met Your Mother ao longo do mundo. Então tem todo o potencial de ser uma série assim de arrasar corações. Deus queira que não seja pra gente chorar, né? Porque eu não consigo assistir This Is Us sem chorar, pelo menos em um episódio.
Vamos descobrir, vamos descobrir. E a gente tem uma atualização para vocês. Na semana passada, nós conversamos sobre a nova produção de Friends, né? Friends Reunion, que vai trazer um pouquinho realmente desse universo saudosista dos anos 90, dos fãs que gostam de Friends. E a gente tem uma novidade de participação no elenco e também a gente conseguiu uma informação adicional de como vai ser essa dinâmica. Isso, no caso, como o próprio ator que interpreta o Ross disse, ele vai ser o David, ele não vai ser o Ross. Então, a gente vai ter o elenco principal reunido para relembrar os principais acontecimentos da série. Só que eles não vão estar dentro do personagem. Infelizmente, não é o que a gente imaginava. Não vai ser uma continuação da história dos personagens, e sim os atores contando sobre como foi gravar a série ou relembrando algumas cenas importantes. E é aí que entra o Justin Bieber. Ele provavelmente vai. Dizem que ele vai interpretar, quer dizer, no caso, reinterpretar a cena famosa daquele episódio famoso The One with the Halloween Party, em que tem a festa de Halloween, e que o Ross vai vestido de uma batata Sputnik. Olha isso. Então vai ser um episódio assim que além de relembrar, vai ser um pouco de comédia, né? Então acho que eles vão falar um pouco do que deu certo, do que deu errado, do que foi improvisado. Sim, com certeza. Vão trazer aí diversos assuntos, porque, como a atriz que interpreta a Mônica diz, eles nunca sentaram para conversar sobre como foi esse tempo de Friends, né? Como era a vida deles. A gente vê algumas entrevistas esporádicas dos atores separados falando como que foi a experiência deles, mas a gente nunca teve uma reunião assim de todos para eles falarem de como foi esse momento tão importante que praticamente foi o começo, o pontapé na carreira de todo mundo, né? Jennifer Aniston talvez não estaria aí se não fosse Friends. Sim, isso vem de encontro, né, com uma prática que a Netflix tem feito. Eu acho que é justamente o que o mercado está pedindo, né? Por mais que a série não seja nova, né, é uma série bem tradicional, a Netflix tem feito isso com as produções mais recentes, né? Lança a série original, depois eles têm como se fosse um off. Eles fazem um encontro entre os produtores, os atores, realmente para conversar de como foi essa experiência, o que que foi novo, deu errado, deu certo, o que que foi divertido. Vai além da comédia ensaiada, né? Você tem muitas Uhum. coisas que você ri naquele momento involuntário. Então, acho que é essa pegada, é isso que o mercado está pedindo, que os fãs estão querendo e que eles querem relembrar em Friends. Sim, com certeza. Eu acho que os fãs de Friends estavam aí há um tempo já pedindo para ter alguma coisa, porque a saudade de Friends é grande, né? E vamos para o universo dos streamings? No universo dos streamings, a gente tem algumas novidades para vocês. Vamos começar, porque assim, tudo muda o tempo todo. Na semana passada, eu vi uma matéria em que a Sony fazia uma parceria com a Netflix para que todos os seus produtos já fossem automaticamente para a Netflix após o lançamento no cinema, né? Então, justamente levando esses conteúdos para o universo on demand com mais facilidade, com mais rapidez. E essa semana fomos pegas de surpresa porque a Disney mais não ficou para trás. Eles também fizeram um acordo com a Sony. E esse acordo vai trazer muitas alegrias para os fãs de universo Marvel. Sim, com certeza. Eu acho que desde que a Disney, o Disney Plus lançou aqui no Brasil, uma das primeiras, foi a primeira coisa que eu procurei, o filme do Homem-Aranha. E aí você olha e você fala assim, os novos filmes do Homem-Aranha não estão lá, tipo, o que está acontecendo? E a Disney teve a necessidade, tem essa necessidade, né, de garantir que um dos personagens principais da MCU esteja dentro do streaming deles, né? Então, já tinha um acordo aí que a Disney levaria esses filmes para dentro do streaming deles. Porém, parece que teve uns ajustes aí de cláusulas e agora a Disney só vai poder levar depois
que o filme sair do cinema e passar pela Netflix. Então, a gente provavelmente ainda vai assistir os filmes da Sony antes na Netflix e depois o que cabe à Disney vai entrar como, como para ter acesso dentro do Disney Plus. Legal. E isso mostra mais uma movimentação da Netflix, né, para não ficar atrás no universo dos streamings. Porque muitas produções, né, têm saído do catálogo da Netflix. A gente sabe que, assim, hoje eles têm muitas produções que são originais, eles investem forte nisso. Temos aí o Stranger Things, Bridgerton e tantas outras. Mas o forte do catálogo deles, né, o começo foi a aquisição de produtos de outras produtoras e outras distribuidoras. E com esse tipo de acordo, eles ganham uma força, né? Porque entra agora no catálogo da Netflix não só as produções da Sony, as novas, né? Mas também as antigas. E a Disney não podia ficar atrás. Como que eles não iam ter esses conteúdos, né? Então, a gente está vendo agora até um acordo, uma divisão entre essas plataformas. Sim, sim. E falando em perca, né, da Netflix, eles perderam Friends pro HBO Max, que ainda tá para estrear no Brasil, e outras diversas. Então, tudo que é da Disney mesmo saiu da Netflix e foi para o Disney Plus. Então, a Disney está garantindo alguma forma de ter algumas produções fortes dentro do catálogo dela, né? Até para não ficar apenas com as produções originais da Netflix, que a gente sabe que ainda não são muitas. É, não é o carro-chefe, né? O Disney Plus está com mais uma novidade. Nessa pegada de trazer conteúdos direto do cinema e o mais rápido possível para a sua plataforma, eles anunciaram que Cruella e Viúva Negra poderão ser vistos de forma antecipada dentro da plataforma de streaming. Essa novidade mostra que realmente que eles estão abraçando a plataforma como um segundo braço, principalmente em relação ao cinema. Sim, sim, eles praticamente começaram, né, com isso, com a animação Raya e o Dragão. Foi um dos primeiros que eles deixaram lá como você poder assistir a parte. Eu não me recordo do valor, mas está a parte do que você já paga para ter o serviço de streaming. Eu estou tentando consultar aqui o valor, se eu não me engano, é R$ 67 que vai sair o aluguel, né? Na verdade, você aluga o filme para você poder assistir, como se fosse um outro serviço, né? Igual foi alugado o Snyder Cut nas plataformas da HBO. E você consegue assistir esses filmes simultaneamente ao que está acontecendo no cinema. Então, assim, é eles usando a sua própria plataforma para dar acesso aos seus produtos e estão ganhando ainda em cima, né? Porque o custo Sim. entra como uma rentabilidade para o universo da plataforma, é bem acessível e também a pessoa pode assistir várias vezes. Vou corrigir aqui o valor, é R$ 69,60 por título. Então, assim, para quem quer assistir várias vezes e realmente aproveitar o filme, assistir com a família, você consegue realmente ratear esse valor entre várias pessoas e não fica caro, né? Sim, é um valor bem salgado, porque você parar para pensar no que você já paga para ter o streaming por mês, 69 em um filme, você fica, meu Deus. Mas se você parar para pensar também em todo o custo que tinha de ir ao cinema, e nesse momento a gente sabe que no Brasil, pelo menos, a gente vê que alguns cinemas vão voltar ativa, mas a gente ainda não se sente seguro, né? E eu acho que nem é tão. Vai um pouco contra a responsabilidade social ainda sair para ir para esse tipo de lugar. Então a gente vê que os streamings deram um jeito de se reinventar e não perder exatamente toda essa demanda que eles tinham, né? Todo o lucro que eles tinham quando eles tinham o cinema à disposição. E até para ainda conseguir alcançar o público que não vai ir ao cinema. Sim, e eu não acho que tá caro não, viu, Carol? Porque eu fiz uma conta aqui rápida, arredondando, na casa dos R$ 70. Se uma família tiver 4 membros, e ratear o valor dos R$ 70 por esses 4 membros, sai 17,50 por pessoa. Hoje em dia você não paga Sim, 17,50 para ir no cinema.
Você não paga. Não. E você ainda tem o conforto da sua casa, de você pausar para ir tomar uma água, ir no banheiro, fazer mais pipoca, a pipoca sai na faixa, Sim, sim. e você ainda consegue assistir novamente, né? Então você fala, ai, queria ver de novo aquele pedaço, ou não, sou muito fã, eu quero assistir de novo. Dá para ver pelo mesmo preço, você não paga um adicional. Então eu não acho que tá caro, não, acho que tá até bem Uhum. acessível. Sim, eu não sei exatamente como funciona o aluguel deles. Eu sei que da Apple TV, por exemplo, você tem, parece que 72 horas para assistir, se eu não me engano, depois que você aluga. E depois que você assiste uma vez, você pode retornar para assistir em até 48 horas, se eu não me engano. Então, eu acho que provavelmente você não vai poder assistir muitas vezes o mesmo filme e vai ter um período de duração, né? Mas, mesmo assim, se a gente for para pensar com toda essa conta, vale muito a pena se você for dividir com alguém. Olha, eu vou ler o que está aqui no release. Olha que interessante. Ele fala que o assinante que contratar o Premier Access, que é esse serviço, né, para assistir essa série não, esse filme, poderá assistir quantas vezes quiser em seus aparelhos compatíveis, sem prazos, interrupções ou outras limitações que não as estipuladas no contrato mesmo que você assinou com o serviço. Então, enquanto sua assinatura estiver ativa, você continua assistindo o filme. Então, acho que está valendo bem conta. Sim, sim, tá mais do que outras como a Apple TV, por exemplo. Sim, e o lançamento do Snyder Cut, que é o nosso tema principal, a gente vai falar daqui a Uhum. pouquinho dele, mas no Snyder Cut ele entrou nas plataformas de VOD que você poderia assistir num período e depois ele ficava indisponível e era possível assistir, se eu não me engano, até o final de abril, porque agora no final de abril o Snyder Cut sai das plataformas e só volta no HBO Max quando ele chegar oficialmente ao Brasil. Sim, e aí já é aquela coisa, né? Você fica, eu aluguei e não vou poder assistir sempre. Mas dá um gostinho, um remember de como era ir ao cinema e assistir só uma vez e ficar, meu Deus, eu preciso de assistir de novo. Mas acho que faz parte, eu acho que esse é o futuro, né? Na verdade, dos serviços de streaming. Se você quer assistir uma coisa, um produto, assim que ele lançou, você vai ter que investir um valor a mais. Que o Now já trabalhava com isso, né? As plataformas das TVs a cabo, em geral, já tinham seu próprio canal para você fazer esse tipo de aquisição. E agora vai ficar muito mais fácil, né? Eles vão explorar ao máximo possível, principalmente os Sim, streamings das produtoras e também distribuidoras. sim, com certeza. Vamos para mais um assunto? Esse é um assunto que particularmente me deixa muito feliz. Sim. Sim, Handmaid's Tale, que é o conto da Aya, né, traduzido aqui para o português brasileiro, ele vai chegar à quarta temporada nesse ano, que para mim é uma alegria gigantesca. Eu fiquei muito ansiosa no final da terceira. E foi feito um acordo entre a Hulu e a Paramount+, eu acho que é Paramount Plus também, que a gente utiliza, né? Uhum. Onde as séries vão chegar semanalmente ao serviço de streaming. E a dinâmica vai ser bem interessante, né? Nós teremos alguns lançamentos de episódio e depois lançamentos de episódio semanal, bem similar do que a Disney fez com WandaVision. Sim, sim, muito parecido. E é aquilo que a gente estava comentando esses dias, né? Parece que eles estão doutrinando as pessoas, e até é uma cultura que é americana, porque nos Estados Unidos é muito comum você ter os episódios saindo semanalmente de séries grandes por exemplo, Riverdale, é assim também, e outras séries da Warner. E aí a gente vê que outros streamings viram quanto isso rendeu para Disney, porque Disney lança na sexta e até outra sexta a pessoa tá falando deles ainda, né? Sim, é Então uma não para. visibilidade. E sim, tem um alcance gigantesco. Sim, e é uma visibilidade de marketing, de relacionamento e também de promoção, né, para a série. Não sei se você sabe, Carol, a Handmaid's Tale era uma série bem complicada para se assistir no Brasil, né? Porque os Sim. direitos são da Hulu, só que como a Hulu não trabalha no Brasil, ela tinha que fazer acordos
para trazer essa série aqui para algum canal e ter o lançamento simultâneo. E até a terceira temporada a gente não conseguiu ter isso. As pessoas tinham que assistir realmente por plataformas e canais paralelos. Sim, na TV a cabo tinha, dentro do canal da Paramount, tinha na terceira temporada o lançamento simultâneo, saía no mesmo dia, mas era aquela coisa, né? Tinha que assistir dublado e era isso, você tinha que ter TV a cabo e acessar, então não conseguia ter o alcance. Depois que a temporada é finalizada, eles entravam na Globoplay, se eu não me engano, e que, né, já era uma mão na roda, mas você tinha que esperar todo esse tempo, não dava para você assistir simultaneamente com as pessoas. E aí, obviamente, né, se você seguia os atores ou alguma página em inglês, você muito provavelmente ia pegar um spoiler, porque é uma Exato. série. Sim, sim, é uma série que dá o que falar. E olha, você mesmo Demais. citou, você precisava de duas plataformas. Tinha que ter o serviço de TV a cabo, né? Porque a gente ainda não tinha o Paramount Plus como um serviço de streaming. Ele chegou aqui no Brasil esse ano. E você tinha ainda que ter a Globoplay para assistir os demais episódios. Então era uma coisa assim que você já estava pagando dois serviços. Então, Sim. agora, com a assinatura do Paramount Plus, que já tem muito conteúdo. A Paramount é uma das produtoras mais antigas, né, que a gente tem na história do cinema. Então, eles estão trazendo todo o conteúdo deles de gaveta, lançamentos, e agora fizeram essa parceria. Então, a gente vai ver, a partir do dia 2 de maio, os primeiros episódios de Handmaid's Tale. E os próximos episódios, serão 10, né, nessa temporada, serão lançados todo domingo. Então, é uma alegria para os fãs. Quase ocupa o lugar que era de Game of Thrones, né? E assim, eu tô muito, muito ansiosa pra The Handmaid's Tale. Eu estou terminando a terceira temporada bem atrasada agora, porque tava muito pesado e eu não tava conseguindo assistir antes, mas pretendo acabar antes de começar a quarta temporada pra conseguir assistir em dia. Legal. E eu vou te dizer, você que ainda não assistiu Handmaid's Tale, vale a pena. O último episódio da terceira temporada vale tudo que você assistiu. Vale a primeira, a segunda e a terceira. Então, Carol, você vai Sim. se surpreender ainda. Ai, meu Deus, tô ansiosa pra saber o que que acontece, porque até o ponto onde eu parei tava acontecendo diversas coisas e eu tô bem curiosa. Mas eu acho que é uma série muito necessária, né, para a situação, até para evolução, para acompanha muito essa evolução social, mas também te faz ter aqueles momentos de reflexão de será que estamos tão avançados em questões de igualdade de gênero, por exemplo? Será que se acontecesse algo similar, a gente não estaria passando pelos mesmos problemas que eles? Então, eu acho que assim, é uma série essencial. Acho que todo mundo deveria assistir. Sim, são muitos temas assim que são pertinentes e muito importantes serem discutidos. A Thay tá falando aqui no chat que ela sofre com isso, ela gosta de maratonar as séries. Então quando você tem muitos serviços de streaming é difícil, viu, Thay? E você, pessoal do chat aí, que quer tirar alguma dúvida, que quer compartilhar alguma coisa desses temas que a gente está falando, ou quer trazer um tema diferente, comenta aqui com a gente. Se você quiser também dar uma sugestão de temas para a gente abordar nos próximos episódios, sinta-se à vontade, porque aqui é o lugar da gente conversar, da gente encontrar amigos e se sentir em casa. Vamos para o tema bombástico dessa noite, Carol? Vamos, Hum. ansiosa. Olha, esse tema bombástico rendeu 4 horas de assistir filmes, de assistir um único filme, Um único e filme. ainda discussões ao longo de uma semana para a gente trazer para vocês o universo da DC pós-Snyder Cut. Olha, esse é um tema muito bacana. Por quê? Quem é fã de história de super-herói sempre vai ter um assunto, né? A gente já sabe dessa briga fã de Marvel, fã de DC. Só que quem gosta de filme de super-herói assiste todos e comenta e tem opinião. E a gente somos desse grupo, né? Somos integrantes Uhum. deste grupo. E Snyder Cut foi uma produção que começou com um burburinho na internet.
Para você que não sabe, né, o Snyder Cut, ou até mesmo não assistiu, o Snyder Cut é não é nem uma regravação, né? É uma reedição do filme de 2017 da Liga da Justiça. Vou só resumir aqui para você que ainda não está por dentro da dinâmica do que aconteceu, né? O filme foi gravado, produzido, com lançamento em 2017 pela Warner, toda a equipe da DC pronta, né, para fazer esse lançamento. E quem estava à frente das direções, né, era o Zack Snyder. Ele estava à frente das gravações, ele seria o responsável também pela finalização do produto total. Só que ele teve uma perda familiar e ele teve que se afastar das produções no mês de maio. Então, a finalização do conteúdo não foi dele. A finalização foi de um outro produtor, o Josh Whedon. E eu vou te dizer, esse não é um nome ruim no universo, tá? Do entretenimento. Ele foi responsável pela direção de Vingadores: A Era de Ultron, que para mim é um dos melhores filmes também do universo da Marvel. Então era um profissional com bagagem. Só que ele construiu um filme que não vinha de encontro com o que o Zack Snyder tinha pensado. Aí, a gente teve o filme de 2017, que sabemos que não deu certo, né, gente? Não deu certo. Assim, por mais que ele teve um retorno de bilheteria, foi um retorno bem abaixo do que era esperado, né? Eu tenho aqui um dado até que ele chegou a perdas de 50 a 100 milhões de dólares. É uma perda relevante do que estava sendo esperado para esse lançamento, né? Era o primeiro filme da Liga da Justiça. Como que a gente vai perder esse tipo de verba, né, Carol? Sim, com certeza. Eu acho que tinha muita expectativa dos fãs e de todo mundo em cima desse filme em 2017. E a gente sabe que o lançamento trouxe muitos burburinhos por aí, né? A gente teve os fãs questionando o Vingadores Era de Ultron, perguntando se, será que realmente é um filme bom? E assim, eu acho que é um filme bom. Não é o meu preferido, mas eu acho que é um filme muito bom. E voltou a ter aquele embate entre as duas, né? Mas o Zack Snyder também contou muitas coisas. Inclusive, em 2017, realmente a notícia foi de que ele tinha se afastado pela perca da filha dele, né? E assim, obviamente, todo mundo aceitou. A mulher dele também, Deborah Snyder, também era produtora do filme e ela saiu. Mas o Snyder fala que o atrito dele com a Warner começou desde Superman, Homem de Aço. Exatamente porque ele trazia esse visual mais pesado para a história dos super-heróis, né? A gente sabe que o Superman é um personagem muito certinho, e aí a gente tem o Superman assassinando um vilão. Tudo bem, era o vilão? Era o General Zod? Tudo bem. Mas Pegou as todo pessoas mundo se de surpresa, né? chocaram. Sim, e aí diz que a partir disso começou o embate entre ele e a Warner. E aí dizem que quando ele foi mostrar os primeiros cortes da Liga da Justiça, ele queria que tivesse realmente as 4 horas, como teve agora. E aí o chefe da Warner na época olhou para ele e falou assim: querido, tem que ter no máximo 2 horas. Então ele já teria que cortar muita coisa. E ele até disse em uma entrevista que ele não conseguia enxergar como que ele apresentaria novos personagens, porque a gente ainda não sabia a história do Flash nos filmes, né? Não tinha nenhum sinal de como seria, nem do Cyborg, e muito menos do vilão. Então, ele tinha que amarrar isso muito bem. E com todos esses embates e fora a perca dele, que foi assim, né? Não dá nem pra gente pensar. Ele se afastou e a gente teve a entrega que a gente teve em 2017, que assim, é um bom diretor, um bom produtor, claro, acho que é incontestável, por mais que ele tenha os problemas dele aí. Mas não era o que a gente esperava. Ficou muito buraco, era um roteiro que não estava nada amarrado e até muitos. Eu sempre gostei muito do Flash. E eu queria muito saber como é que ele ia ser retratado. E em 2017 você chegou e olha e falou assim: nossa, é só isso? Parece que só colocaram a pessoa lá.
Tanto que a gente não teve uma boa introdução pro próprio Aquaman, né? Exatamente. E eu vou te dizer que, assim, essa questão da Warner tentar sempre copiar o que está funcionando no mercado, no caso, a sua grande, vou dizer assim, rival, né? Porque são produtos diferentes, são públicos, por mais que tenha fãs compartilhados, também a gente sabe que existem públicos que são mais fãs do universo Warner, principalmente aqueles que vêm dos quadrinhos, né? Mas essa coisa de tentar copiar os elementos às vezes não funciona, né? Porque o filme todo foi idealizado para ser um filme mais sombrio, mais soturno, né? E quando ele é adaptado, cortado, eu não vou dizer de qualquer jeito, mas assim, para seguir um outro roteiro, o filme se perde, as produções se perdem nesse processo. Você tem uma ideia, um filme que deve ter sido gravado, o material bruto, vai, 200 horas, que o Snyder queria transformar em 4, acabou virando um filme de 120 minutos na mão do Josh Whedon. E ele ainda regravou muitas cenas. Que é aí que surgiu aquela piada, né, do bigode do digital do Harry Cavill, porque ele já tinha gravado totalmente a Liga da Justiça e tinha começado a gravar a. Ai, como que é o nome do filme? Do Tom Cruise? O Missão Impossível. Com Tom Cruise. E o personagem dele tinha um bigode e foi, assim, contratual que ele tinha que manter esse bigode para o personagem, ele não podia tirar. E ele tendo que fazer essa gravação dupla, né? Voltar para fazer algumas refilmagens de Liga da Justiça, ele não podia tirar o bigode. Então, não, tudo certo, vamos mexer digitalmente. Só que o filme perdeu qualidade, é um fato, né? E eles tentam fazer aquela montagem para adaptar com os elementos verdes da tela e acaba prejudicando toda a produção. Se você for ver mesmo os acabamentos de efeitos especiais, o filme do Snyder Cut está muito acima do que foi apresentado na Liga da Justiça. E pensando em verba, a verba também foi mais baixa, né? Assim, claro, no todo o filme foi bem caro, mas o Snyder Cut teve acesso a 70 milhões para fazer essas finalizações, esses cortes. E acredito eu que esse valor não é só para efeitos especiais e para equipe de edição, né? Deve ter ido também para a utilização da imagem dos atores novamente. Então, toda vez que você lança um produto, né, que você tem a imagem de alguém, você paga a aparição, a imagem dele. Então, foi um produto que, no todo, acabou sendo muito caro, mas 70 milhões para finalizar o filme também não é muito. Sim, e até para atender aos fãs, né? Porque a gente sabe que desde que lançou em 2017, os fãs, depois que assistiram, ficaram malucos e falando: não, a gente quer saber como seria a versão do Zack. Porque é completamente diferente, né? Ficaram muitos buracos. Então, se você assiste uma e depois você assiste a outra, a própria luta final, você fica assim, meu Deus, como que não colocaram isso no cinema? Porque perdeu completamente a qualidade na primeira versão, né? Exato. E eu quero saber o seu veredito, antes da gente começar a falar sobre o que vai acontecer no pós, né? Pós Zack Snyder. Qual o seu veredito de Liga da Justiça Snyder Cut? Olha, eu confesso que no tropeço que o Snyder deu lá em Batman vs Superman, é assim, alguns fãs gostam, mas assim, eu não gosto. Não gosto mesmo. Eu até falo que eu nunca tive muita cultura de gostar dos heróis muito certinhos, né? Eu sempre gostei ou dos anti-vilões ou de alguns vilões. E da DC, com certeza, eu sempre gostei muito dos vilões. E o retrato dele com o Superman me fez passar a gostar do Superman, porque antes, para mim, Liga da Justiça era Diana soberana. E o Batman, né? E nesse erro nesses erros que tiveram, né, nesse filme do Batman versus Superman, eu perdi muito a confiança na DC. E quando eu assisti a Liga da Justiça, eu fiquei, nossa, parece que não aprenderam nada, né? Pelo amor de Deus, tem outra oportunidade de fazer um roteiro bacana, porque a gente viu que quem assumiu, ok, teve toda essa troca e, obviamente,
acabaria refletindo no filme, mas a gente esperava que com um nome de peso que fez um filme tão bom de Vingadores, faria um filme muito bom de Liga da Justiça. Só que assim, não tem apresentação nenhuma. Então, a primeira versão de 2017 parece que o grupo não tem sintonia. O Cyborg tá lá de, sei lá, ponta. O Flash ainda parece um pouquinho mais, mas mesmo assim. E nem do próprio Aquaman a gente tem nenhum tipo de introdução. Para quem a gente já esperava um filme, né? Agora, a versão do Snyder, assim, são 4 horas de filme, e para algumas pessoas ficar, meu Deus do céu, 4 horas é muito cansativo, mas eu acho que fechou todos os pontos que a gente identificou, que os fãs, né, identificaram na primeira versão. Então, para mim, foi uma obra perfeita. Eu queria que essa versão tivesse saído em 2017 para eu não ter perdido tanto a minha fé na DC assim. Mas, e até, eu acho que até a relevância que o Flash tem nesse filme mostra que talvez vai ser uma introdução muito melhor para o filme dele, que vem aí, né, já adiantando o que acontece com a DC no futuro. Mas eu acho que não tem erro, não tem o que falar. É um roteiro que foi completamente assertivo. Ele conseguiu apresentar todos os personagens, ele deu boas introduções para filmes solos dos personagens da Liga da Justiça e ele conseguiu trazer o que a gente sentia quando a gente assistia os desenhos da Liga da Justiça quando era pequeno, que é aquela sintonia de grupo, né? Que eu sinto muita falta disso em 2017. Parece que eles não conversam entre eles e a gente só vê o Batman talvez querendo corrigir um erro. E dentro dessa nova versão do Snyder, a gente vê muito tendo sentido as coisas, né? Não tem cortes muito abruptos de tipo, tá lá pra ver o Aquaman, depois do nada aparece a Diana já no banco. Sem contar que o que é aquela cena dela. E eu fico assim, indignada de terem tirado o diálogo dela com a garotinha, porque eu acho incrível ela falando. Eu acho que toda menina que cresceu querendo ser a Mulher Maravilha se sentiu um pouco representada por aquela É o criança. momento heroína, né? Porque a gente tem na Liga da Justiça uma mulher. Assim, é o que a gente via, nos Vingadores lá atrás, né? Nós tínhamos uma personagem feminina. E ter personagens femininos retratados no cinema como super-heróis é muito importante para a representatividade também da mulher e principalmente, igual você falou, das jovens garotas que assistem filmes, entendeu? Todo mundo tem o seu lugar no cinema, até mulheres como super-heróis. E eu acho que o Snyder Cut ele já foi aquele filme pensado para essas plataformas virtuais, né? O streaming. Porque ele fez um filme de 4 horas, mas é um filme de 4 horas dividido em partes. E quando a gente fala em partes, cada uma tem uma temática, tem uma abordagem específica. E vamos supor, no pior dos cenários, você fala, pô, não dá para assistir tudo hoje. Você consegue pausar e voltar no dia Uhum. seguinte. Eu confesso que aqui em casa a gente fez isso. A gente assistiu as 2 primeiras partes e depois engatou o final do filme. Porque eu acho que as 2 primeiras partes já dão quase 2 horas de filme. Então, é Sim. bastante, é bastante. E ele conseguiu também trazer uma amarração de começo, meio e fim para cada personagem, né? Igual você falou, alguns personagens não foram apresentados anteriormente, então eles precisavam realmente ter um contexto na série, no filme, né? E uma coisa que me incomodou muito, eu sou muito fã do Flash. Eu gosto do Flash, eu gosto dele brincalhão e tudo, mas eu senti que tava faltando alguma coisa. Parecia que não tinha um vínculo pra gente entender como que ele chegou nisso. E na produção do Snyder, a gente vê também a forma dele de encarar a vida como uma forma de defesa. E a gente só consegue sentir isso na produção do Zack Snyder. Na primeira Liga da Justiça, ele tá solto. E eu ficava me perguntando como que o Batman deixou alguém assim entrar na liga. Assim, ele nunca deixaria, ele brigou assim nos quadrinhos, no desenho na TV, com Super Choque, que não queria deixar ele sentar lá na sala da justiça com a galera,
ia deixar esse tipo de Flash? Então, assim, eu fiquei muito frustrada. Mas o Zack Snyder conseguiu, com esse olhar, amarrar tudo direitinho. E a gente tem um comentário aqui que eu acho bem legal que eu queria ouvir de você, Carol. Deixa eu só puxar aqui para puxar o comentário inteiro do Eitif H, que ele acha muito estranho essa questão do Batman cheio de fé e o Superman dark sem nenhuma, né? Que ele fala que ele inverte os papéis. E ele diz que sabemos que na HQ o Batman tem essa oscilação de personagem, mas o Superman continua sendo aquele personagem, assim, firme, forte, cheio de credibilidade, que as pessoas não duvidam, né? Porque isso acontece realmente nos filmes do Superman. O último filme do Superman solo, existe uma dúvida em relação a ele salvar ou não o mundo. Aí a gente tem Batman versus Superman, que ele fica descreditado. E depois acontece todo aquele universo, toda aquela briga, uma Marta no meio, pra gente cair no Snyder Cut. Sim, eu acho que isso não dá nem pra contestar, né? Porque o Superman, ele tá muito dark, tipo, quebra completamente a imagem que a gente tem dele nos quadrinhos, né? Só que a ideia do Snyder Cut aí era o quê? Fazer o Superman, acho que já doutrinar o Superman para o que ele pretendia fazer como continuação, né? Porque eu acho que provavelmente a continuação dele ele pretendia explorar muito mais aquele universo que o Batman estava tendo pesadelos. E no caso, eu vi até algumas teorias aí de fãs que eu até tento me segurar para ver teoria, porque desde a última de WandaVision, que a gente teve mais teoria do que eles tinham para apresentar, eu tento me dar uma segurada. Eu Só que ainda tô esperando o Mephisto, só queria dizer isso. é, só que a gente sabe que ele pretendia trazer, explorar, né, esse outro universo paralelo. E algumas pessoas acham que a culpa ficaria na mão do Flash por ele ter mexido no tempo ali no final. Então, teríamos um Superman vilão em uma realidade em que a Lois Lane estaria morta, né? Então, eu acho que a ideia era realmente essa, de quebrar a imagem dele para, em uma continuação, ele conseguir explorar. Por mais que vá contradiz completamente, né? A gente vê um Batman muito mais ouvindo a equipe, a gente sabe que o Batman sempre foi o que teve mais não foi. Não era um líder como o Superman, né? Ele tinha mais essa quase taciturno aí e uma personalidade assim. Então era mais explorado esse lado dark dele, né? O que a gente sabe que nos quadrinhos não existe pro Superman. E essa é uma coisa que isso me faz gostar mais do Superman filme do que do Superman dos quadrinhos, mas é porque eu realmente gosto mais de personagens que tenham todas essas problemáticas. Mas quebra completamente. E isso foi um dos motivos do atrito entre o Zack Snyder com a Warner, né? Trazer o Superman com essa personalidade. Sim. E você tocou num ponto que é bem interessante, né? Continuação. Eu acredito que o Zack Snyder tinha realmente um plano completo para o lançamento dos super-heróis, assim, com a mente dele de Liga da Justiça e continuação, né? Só que ele deu uma entrevista ao DC Cinematic Cast falando que a continuação desse universo, né, do universo DCU, ele vai seguir com a Liga da Justiça de 2017, não vai seguir com essa versão adaptada que ele fez para os fãs, né? Porque esse é um fanservice, vou ser bem sincera. Zack Snyder Uhum. é fanservice. E que vai ser realmente com a visão do Josh Whedon, que pode ser um pouco prejudicial também para os fãs, porque assim, algumas amarrações da história ficam perdidas, né? A cena pós-crédito que você comentou, que a gente tem esse sonho do Batman, uma possível nova invasão
na Terra, a morte da Lois Lane, o Superman indo pro lado Dark e o Batman trabalhando com o Coringa. Assim, um Coringa, igual o pessoal brinca, né? O Coringa Jesus. Sim. É, não sabemos se essa narrativa, né, vai ser amarrada e continuada. Ela se perde, ela fica solta. Sim, tanto que a gente vê até algumas falhas, por exemplo, na forma como comunica o Aquaman e a Mera, por exemplo. A Mera ainda faz sentido porque é um dos poderes dela, né? Mas criar aquela bolha para eles se comunicarem embaixo da água. E a gente já vê que isso no filme do Aquaman não existe. Então, a gente vê que tem muita dessas coisas. A gente não sabe como que vai ser a sequência do Flash, mas provavelmente talvez não tenha menção às coisas que a profundidade que a gente viu que o Zack Snyder deu para ele nesse corte que ele fez, nessa versão que ele fez. Então, a gente vai ficar aí sem saber muito bem como que vão ser essas novas produções. Isso. E provavelmente as próximas produções vão seguir esse tom um pouco mais leve, né? Meio que copiando o universo Marvel e trazendo um pouco mais de comédia, que foi abordado em Shazam, né? Que foi um filme bem leve, um pouco mais desse carisma de personagens também trabalhado em Mulher Maravilha 1984. E a gente tem alguns lançamentos, né, que vão acontecer que já estão confirmados, como Esquadrão Suicida, Adão Negro, opas, Adão Negro, The Flash, Aquaman 2 e o próprio Shazam 2 também. Sim, a gente vê que a Warner ela tá realmente se, tentando manter esse tom leve, né? E ser muito parecido com o que a Marvel faz. A gente sabe que alguns pontos da DC são diferentes. Por exemplo, a gente sabe que eles não vão fazer um filme ser dependente do outro. Por exemplo, a gente tem Shazam e Aquaman que acontecem em momentos completamente diferentes. E a gente tem um Flash na Liga da Justiça e uma série da Warner sobre o Flash, que teve até um crossover já, né? Então, a gente sabe que eles vão manter essa identidade de ter produções que não são dependentes, igual a Marvel faz, porque a Marvel ela amarra muito bem os filmes, um sempre está conversando com o outro. A DC não planeja fazer isso, porém a gente vê que as cores mudaram e eles trazem essa leveza, né? E já dá pra gente identificar em Shazam, por exemplo, que é completamente diferente de tudo que veio antes. E é uma coisa, é um risco, porque se você for o segundo melhor, ninguém vai lembrar de você. É. Então, talvez, se eles fizessem uma releitura, igual, por exemplo, Esquadrão Suicida, para mim foi uma decepção assim sem tamanho. Eu acho que mais do que Batman versus Superman. Eu falo, a Harley Quinn ela salva completamente o filme. Se não fosse por ela, a gente podia rasgar e jogar fora, porque se os outros roteiros são problemáticos, esse aqui nem existe, né? Então, eu acho que trazer esse tom leve para vilões, um filme de vilões, me deixa um pouquinho assim. Mas é mais. Eu realmente esperava que fosse um filme um pouco mais com essa identidade dark, com esse tom um pouco mais pesado, né? Só que a gente vê que eles não planejam fazer isso. E Zack Snyder também já falou que ele não pretende voltar. Ele não descarta completamente, mas ele fala que ele não tem planos com a DC. Então a gente sabe que os filmes vão manter essa linha. Por mais que assim, eu adore Shazam. E eu tô muito ansiosa para ver o Adão Negro, porque eu quero muito ver o The Rock fazendo. E esses dias até teve aquele embate entre ele e o Momoa como Aquaman, porque a filha do The Rock é apaixonada pelo Aquaman. E o pai dela tá entrando agora no mesmo universo. E a garotinha queria de aniversário um vídeo do Aquaman. Ela não quer nem Olha, saber do personagem do pai dela. Então eu achei muito engraçado essa dinâmica entre os atores, por mais que a gente sabe que muito provavelmente não vai ter nenhuma dinâmica entre os personagens, né?
Sim. Na verdade, a gente vai descobrir, né? A gente vai descobrir nesse processo e também o que a Warner planeja para esses super-heróis. Aqui no chat a gente está tendo uma conversa bem interessante. Tem gente aqui, ó, o Ayrton tá falando que os desenhos são muito bons da Liga, acredito que seja da Liga da Justiça que a gente estava comentando, né? A ATH tá falando aqui que dava para ter um filme muito bom da Mulher Gavião. E também falta um do Super Choque. Olha, o Super Choque tem um lugar de Falta. carinho no meu coração. Preciso Uhum. reconhecer isso. Sou muito fã dos desenhos. Pop Pele está falando que achou o filme da Harley. Opa, áudio. Está falando que achou o filme da Harley pior do que o do Esquadrão. Olha, eu gosto bastante do filme da Harlequina, mas é um filme dela fora do universo DCU. É só um filme de entretenimento. E meus problemas com esse filme são outros. Não é nem a atriz, não é a construção da narrativa, é como eles trabalharam os personagens secundários. Porque ali tem muitas heroínas do universo DC que eu acho que não foram bem trabalhadas e foram deixadas de escanteio, principalmente para quem era fã das séries lançadas pela Warner, né, que iam para TV. Então, dói um pouquinho. Sim. E acaba caindo no mesmo erro que cometeram no primeiro Liga da Justiça, né? Que é apresentar muito personagem e não dar profundidade para ninguém. No Esquadrão Suicida a gente também viu isso. A gente não sabe de onde o personagem foi tirado, a gente não sabe a história deles. Então, assim, se você nunca assistiu um desenho, nunca assistiu nenhuma outra coisa da DC, você não vai conseguir se contextualizar ali. E a gente sabe que o que acontece com produções massivas, né, que, tipo, vai de encontro ao pessoal, à massa, né, ao público maior, são pessoas que nunca pegaram um quadrinho, às vezes. Então, e até mesmo para os próprios fãs de quadrinho, eles sentem falta de ver alguma profundidade, desenvolver o personagem, né? Até para cativar a audiência. Exatamente. O Bruno tá falando aqui que a Margot é incrível. Sim, somos fãs de Margot. Margot Robbie, Ah, ela é perfeita. coraçãozinho. O Ayrton tá falando que, olha, ele tá trazendo um tema bem interessante. O tom leve nos papéis de vilões os deixam queridos. A gente tem isso no universo Marvel, né? Mas os vilões da DC não são feitos para serem queridos. Eles são vilões, Não. vilões. Assim, no máximo a gente perdoa o Lex Luthor em alguns momentos. Alguns momentos. O Ah, Lex eu não Luthor consigo, não. não consegue perdoar? Ele é meu ódio eterno. Quem assistiu Smallville, então, acho que foi doutrinado por isso. A gente. Um ódio eterno dele. Eu não consigo. Se tem um vilão que eu odeio na DC, é ele. Com certeza, Lex Luthor. Sim. E os outros vilões, como o próprio Darkseid, ele não é pra ser legal, não é pra ser querido. É diferente de como é trabalhado Sim. outros vilões da Marvel, né? É diferente da gente comparar com Thanos, que a filosofia dele consegue às vezes até ser defendida. A gente consegue entender a filosofia do Thanos. Quem nunca questionou isso, né, gente? Mas faz sentido, faz sentido. Então é a forma como você trabalha o vilão. E eu acho que no universo DC não faz sentido, não encaixa essa personalidade. Sim, eu sinto que no universo DC eles são muito bem divididos. Vilão realmente é para você detestar, e aí eles têm os anti-heróis, igual um Jonah Rex, por exemplo, que é para você ficar ali dividida. Em alguns momentos você não gosta muito do que ele faz, em outros sim. E tem os heróis que estão para ser os queridinhos. Com exceção do Batman, né? Que o Batman, às vezes, ele não chega a ser um vilão, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Mas ele tem toda essa personalidade um pouco mais diferenciada dos outros heróis que a gente costuma ver na DC, né? E, enfim, eu não gosto de tema leve para vilão. O Joker, a gente sabe, o Coringa, a gente sabe que ele tem essa característica, mas é uma coisa que a gente já espera. Mas não tem como deixar em tons leves outros vilões. E aí faz realmente isso, de você achar que a pessoa é queridinha.
E acontece uma problemática que eu acho muito séria, que é, por exemplo, a romantização do, do relacionamento tóxico entre Coringa e Harley Quinn, que, assim, para mim, eu não consigo entender como as pessoas acham isso maravilhoso, porque... É uma abordagem, né? A gente vê várias abordagens nos quadrinhos, eles resolveram escolher essa abordagem para o cinema. Eu acho que no contexto, no universo que a gente vive hoje, acaba sendo um tanto prejudicial, né? Ela poderia realmente ser mais valorizada. Mas, por outro lado, talvez isso foi abordado justamente para ser o gancho para ela ter o filme solo. Entendeu? Porque toda a revolta dela vem realmente desse relacionamento que não deu certo. Então, Uhum. assim, tudo é muito amarrado. E muitas coisas a gente pode esperar desse universo, né? Do que acontecerá com a DC pós Snyder Cut. Vamos continuar aqui, Carol? A gente ainda tem alguns temas bem bacanas para a gente conversar. Nós vamos para o bloco de lançamentos, os lançamentos que foram divulgados essa semana. E a gente começa com o lançamento Marvel, né? Teve o trailer e as novas imagens de Shang-Chi, que acho que é o primeiro filme, né? Depois de Homem-Formiga. Eu acho que Homem-Formiga foi o último filme sozinho, assim, de vamos contar uma história isolada no universo Uhum. Marvel, que a gente consegue ter aqui solo, né? O que a gente vai ver um pouquinho nesse filme? E dessa nova fase, né, é o que vai estrear como filme solo. O que os fãs já pedem desde Homem de Ferro 3 é uma representação do Mandarim de forma digna. Porque a gente sabe de toda a polêmica que deu com aquele ator fajuto se passando pelo Mandarim em Homem de Ferro 3, né? E a gente sabe que ele vai vir, ele vai estar presente aí no filme do Shang-Chi. E ele é um mestre do Kung Fu, então a gente espera que. Já levantaram muitas problemáticas sobre a forma como é representada a cultura chinesa no filme, mas a gente sabe que isso sempre acontece, aconteceu com Mulan e outras, eu acho que entra até em outros temas. Mas em Shang-Chi a gente pode ver que vai ser a luta dele contra o próprio pai. Boa. E a gente tem um lançamento vinculado ao nosso primeiro tema dessa noite, né? A editora Faro divulgou que vai lançar um novo livro dos roteiristas de How I Met Your Mother. Olha que legal, né? Então a gente está vendo produção adaptada de novo para a série. A gente tem livro. Esse pessoal não dorme, só trabalha, não descansa, não tira férias. Sim, e vários, principalmente em livros, acho que você e a Tainá estavam falando no último episódio sobre autores que em um ano lançam 3, 4 livros, aí você fica, meu Deus do céu, como que vocês conseguem? Sim, exato. Eu acho que o clima de pandemia está estimulando muitas pessoas, né, para serem criativas e lançarem esses produtos. E o legal é que esse livro já é o segundo dos produtores, né? Eles já lançaram um chamado Desgrávida, que também está sendo adaptado para o HBO Max, que vai lançar como filme e vai chegar em junho aqui no Brasil. Olha, ou seja, não, não perdem dinheiro com nada, né? Vou te dizer. Tudo que Não. toca vira ouro. Sim, e a HBO não costuma decepcionar, né? Então, a gente sabe que se eles pegaram essa produção aí, provavelmente vai ser uma coisa bem bacana. Sim, e o nosso último tema de lançamentos é um lançamento da Dark Side. Eles estão lançando uma nova coleção chamada Medo Clássico. É isso, Carol? Você que é especialista nos terrores, nos mistérios. Ah, eu sou completamente apaixonada pela Darkseid e essa coleção, inclusive, né? Que se chama Medo Clássico, e eles já lançaram alguns clássicos da literatura, como Frankenstein e Drácula, e agora eles estão lançando Coração das Trevas, que é um clássico literário antigo, que ele fala muito, é terror, mas é um terror muito mais sobre a nossa realidade social, né? E é até um livro que é um livro que parece que vai ter um ensaio da Virginia Woolf sobre o autor. Então a gente pode esperar assim uma edição. Tem
vai ter ilustrações, então com certeza vai ser uma daquelas edições maravilhosas, lindas de capa dura, que a gente vai querer ter na estante. Sim, exato. Eu vou te dizer, todo livro da Dark Side é aquele livro colecionável, né? Porque além das histórias serem muito boas, o acabamento e o trabalho dedicado para fazer a capa, folha de rosto, as folhas douradas, brancas, vermelhas, são assim de primeira qualidade. Então, vale muito a pena investir num livro deles. Sim, com certeza. Eu falo que a Dark Side nunca me decepcionou, exceto por um livro que eu terminei há pouco tempo e eu nem lembro. Uma jornada a um planeta hostil, distante. Eu nem lembro o nome do livro. Mas, enfim, foi o único livro que realmente me decepcionou. Me decepcionou. Os restantes dos livros da Dark Side são lindos por fora e maravilhosos na história. Legal. E antes da gente ir para o nosso último bloco deste programa, vou convidar você que está nos assistindo aqui pela Twitch para você se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreve para receber as notificações toda vez que a gente entrar no ar, que o programa acontece semanalmente. Então você recebe a notificação justamente para você acompanhar desde o começo e conversar sobre todos esses temas. E lembrando que se você tiver algum tema que você queira que a gente converse, que a gente traga para próximas edições, deixa aqui no chat. Já teve alguns temas sobre Stranger Things, então a gente vai anotando aqui para trazer para os próximos programas. E o último quadro desta noite é o trailer. Nós temos aqui um quadro onde nós assistimos um trailer pela primeira vez com vocês e nós vamos comentar sobre esse trailer. O que a gente achou, se o filme parece ser legal, se a série vai dar certo, se a gente não gostou de nada. E você que vai estar nos assistindo agora no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa assistir também o trailer, porque ele não vai poder passar aqui justamente por questões de direitos autorais. Mas assiste rapidinho o trailer e volta para conversar com a gente. Voltamos com esse trailer super intenso. E olha, a gente tinha falado que ela tinha essa atriz, a Melanie, ela tinha feito Bastardos Inglórios, né? A gente estava conversando antes de entrar no ar. Mas quando eu a vi, eu lembrei, ela também faz O Grande Truque. Ah, O é primeiro filme, verdade! Uhum. ela é agente francesa. Verdade, não me recordava. E assim, eu acho a atuação dela perfeita em Bastardos Inglórios. Acho que todo mundo que assistiu aquele filme e lembra da história da Shoshana já sabe que ela é perfeita. E esse filme aí, meu Deus do céu. Pessoas claustrofóbicas, Sim, claustro- claustrofóbicas vão sofrer. sim. Me lembra muito a pegada, não sei se você já assistiu o filme Enterrado Vivo. Que ele Uhum. também tá preso dentro, assim. Aí ela tá tendo acesso à tecnologia, né? Ela consegue ter algumas informações, tem uma inteligência artificial conversando com ela. Mas eu acho que a sensação de estar preso ali deve ser desesperadora. Deus me livre. Quando tem que fazer tomografia e você vai entrando naquela máquina, você já sofre. Imagina preso aí dentro com esse robô aí falando com você e você querendo sair, o oxigênio diminuindo e rato Sim. ainda, Deus me livre. Ai, gente, eu acho que é justamente isso, de ser uma experiência de laboratório, né? Porque no trailer aparece falando sobre criogenia, sobre experimentos. Será que ela se voluntariou? Será que ela despertou no meio da criogenia e não era para ter oxigênio? Então a gente vai descobrir isso um pouco assistindo esse filme. Eu acho que vai ser muito bom. Sim, estou ansiosa, porque a gente vê ali que ela recordando, ela trabalha com isso. Então a gente sabe que cientistas são meio malucos, né? Tudo pela ciência. Vai saber se ela não se trancou ali sozinha. Mas eu acho que esses terrores psicológicos hoje em dia está muito em alta, né? A gente Sim. vê que teve um levante aí dessa segmentação muito grande. E tá com tudo, né? Parece que vai ser muito bom esse aí também. Sim, sim, muitos apostas. Acho que a gente pode preparar até uma resenha futura para o blog. Para vocês que não sabem, Sim. o programa Pipoca com Café é um
programa do blog Modernagem, né? Que é o blog que a gente escreve, nós somos colunistas. Então, se você gosta de entretenimento, cultura pop, acessa lá o blog para conhecer muito mais. Já tem o link aí no nosso sobre aqui da Twitch e também no YouTube. Carol, esse programa foi muito divertido. Acho que a gente falou de temas que estão super em alta e que a gente ama assim de coração, né? Sim, com certeza. Falar de heróis pra gente, maravilhoso. Ainda de quebra, falando de Friends e How I Met Your Mother no mesmo programa. Como se sentindo? Exatamente. É pra gente terminar a semana assim alegre, com o coração quentinho. Sim, com certeza. Sim. Então, vamos encerrar o programa por aqui, né? Vocês que nos acompanharam até aqui, aguentaram a nossa queda, o nosso muito obrigada. E nós estaremos ao ar também aqui ao vivo todas as sextas-feiras, às 20 horas, com muitos conteúdos novos, né, Carol? Sim, sim, a gente vai sempre trazer algumas novidades, né? Não só uma. E a gente sempre vai ter um tema focal aí que a gente pensa em sempre ser bombástico, que o que a Exa gente gosta é de polêmica. exatamente. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada, boa noite e nos vemos na próxima semana. Obrigada a todo mundo que assistiu a gente. Boa noite, bom final de semana.